Graça e paz a todos que estão assistindo mais essa devocional. Hoje eu quero começar compartilhando um texto que diz assim: Esquecendo de Deus, que fala muito sobre os dias atuais. O texto diz assim: John Henry Newman, teólogo do século XIX, escreveu sobre a situação da sociedade e da igreja em sua época. Em um dos seus textos, denuncia a realidade da Inglaterra. Como profeta de Deus, ele diz: O nosso Salvador fez esta advertência quando estava prestes a deixar esse mundo, ou seja, a deixá-los visivelmente. Ele previa que poderiam decorrer séculos até seu regresso. Previa o esquecimento em que cairia entre os seus próprios discípulos. O estado do mundo e da igreja, tal como o vemos atualmente, em que a sua ausência prolongada faz crer que nunca mais regressará. Vários pregadores do século XIX afirmaram que o evangelho não deveria ser levado tão a sério. A vida cristã estava tão secularizada que a igreja e mundo eram a mesma coisa. Será que estamos vivendo essa mesma realidade? Atualmente, há muitas igrejas que são clone das igrejas cristãs. Têm aparência de cristã e usam a Bíblia sagrada, mas pregam uma mensagem totalmente secularizada e longe da proposta do Evangelho do Senhor. No mesmo texto, Newman diz: Hoje em dia, ele, Jesus, murmura misericordiosamente aos nossos ouvidos que não confiemos naquilo que vemos, que não partilhemos a incredulidade geral, que não nos deixemos levar pelo mundo, mas que velemos orando continuamente e esperamos a sua vinda. Essa advertência misericordiosa deve estar sempre presente em nosso espírito. De tal forma é precisa, solene e urgente. Amém? Também quero, antes de finalizar, deixar aqui um versículo que está em Romanos 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e o costume deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimente a boa e agradável e perfeita a vontade de Deus para você. Amém? Paulo já vinha, falando nesse versículo sobre o esfriamento da igreja, né? E o mundo ele tem esquecido os valores do nosso Deus, banalizado a memória do seu Filho Jesus. O verdadeiro evangelho, muitas vezes, ele é substituído pelo evangelho do lucro. E a verdade sobre a tua palavra, sobre a palavra de Deus, não estão sendo pregada. Mas nós, como os verdadeiros cristãos que conhecem a palavra de Deus, devemos viver o verdadeiro evangelho e nunca esquecer que Jesus veio para nos salvar. E essa é a mensagem que nós devemos levar, sobre a salvação de Jesus. Que todos aqueles que crê, que aceitar, que andar nos seus caminhos, serão salvos. Esse é o único caminho para a salvação, não há outro. Não é verdade, meus irmãos? Então que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, pregando a verdade sempre. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, que nós nunca possamos esquecer, Senhor, do verdadeiro evangelho.
que possamos pregar a salvação, Senhor, para todos que aqueles conheceram, para todos conhecerem a Ti, Jesus. Deus e amado Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha nos abençoar. Nos dê um bom dia, Senhor, na Tua presença, Senhor. Esteja conosco. Visita todos aqueles que estão enfermos, Jesus. Visita aqueles que estão enlutados, que estão sem emprego, Senhor. Que a graça do Senhor alcance, Senhor, a cada um de nós nesse dia, Jesus. Eu te oro, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.